Então a gente viu que são divididos, os seres vivos são divididos, vamos lá pessoal, em reinos. A gente viu que existe o reino Monera, que são chamados de procariotos, que têm células procariontes. Quem faz parte desse reino? As bactérias. Temos os reinos protista, que são o reino dos protozoários, onde as células são eucariontes. Temos o reino fungi, que são eucariontes. Aí a gente tem o reino vegetal e o reino animal. O que separa esses reinos? As características morfológicas e fisiológicas, como se faz fotossíntese, se alimenta por absorção, se alimenta com boca, por ingestão, se tem um sistema digestivo. A célula procarionte ela é uma célula mais simples. Ela não tem o que, gente? Não tem núcleo. Então, célula procarionte tem núcleo? Não tem núcleo. É o que classifica a bactéria. É uma célula, então, que possui menos organelas, que só vai ter o ribossomo e alguns pedacinhos do DNA solto, que a gente chama de plasmídio. Vamos ter a parede celular e a membrana plasmática. Diferente de uma célula eucarionte, que faz parte do quê? Dos fungos, que mais? Protozoários. É uma célula mais completa. Eu vou ter núcleo e eu vou ter mais organelas, como ribossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Quando a gente fala de estrutura celular, as procariontes são apenas bactérias. Eucariontes são os demais reinos. Protozoários, fungo, animal, vegetal. E vírus não tem célula. Vírus é acelular. Vamos para as características gerais de bactéria. Elas são então o quê? Procariontes. Elas possuem DNA sem o quê? Sem núcleo. Ela possui pequenos ribossomos no citoplasma. Não tem mitocôndrias ou outras organelas. E a membrana celular é complexa, formada por peptidoglicano e proteína. Membrana, parede celular, flagelo, fímbrias. E existem bactérias que têm a capacidade de formar o quê? O que é essa capacidade de se formar esporos? Ela se enrijece e aí quando ela está num lugar mais adequado, ela se desenvolve. Então, de novo, vamos lá. Estrutura da bactéria. É uma célula procarionte. Ela tem flagelo, porque ela pode ser móvel ou imóvel. Ela vai ter parede celular, membrana plasmática. O citoplasma dela, o que vai ter? Ribossomo. Alguns pedacinhos de DNA solto, que a gente chama de plasmídio. Os pelinhos da bactéria, que a gente chama de fímbrias ou pili. Aí a gente falou que a gente pode classificar as bactérias em gram-positivas ou gram-negativas. Então, quando a gente fala de coloração de gram, a gente não está falando de espécies diferentes de bactéria. A gente está falando do quê? De classificação. Se ela é gram-positiva ou se ela é gram-negativa. E a gente sabe que as gram-negativas, por ter uma parede mais complexa, elas se tornam o quê? Mais resistente. Aí a coloração de gram. Ela também pode ser gram-positiva, gram-negativa e resistente a esses reagentes. Quanto à forma da bactéria, ela pode ser o quê? Cocos, que é esse formato, bacilos e espiroqueta. As bactérias elas podem ser aeróbias. O que são aeróbias? Precisam de oxigênio para crescer. Ou anaeróbias. O que é isso? Não precisa de oxigênio. Ou pode ser facultativo. O que é isso? O que é algo facultativo? Precisar ou não. Precisa ou não, indiferente, ela vai crescer. A genética bacteriana. A bactéria ela pode se reproduzir assexuadamente, que é a forma mais comum, que é por uma divisão binária, onde ela vai se partindo. Ou pode ser sexuada, que é quando as fibras se conectam e uma célula de bactéria que está morrendo, há uma transferência do quê? Do plasmídio para essa bactéria que está morrendo e aí ela se regenera. A gente tem as bactérias autotróficas, que são geralmente quais tipos de bactéria? Autotróficas quer dizer o quê? Que produzem o próprio alimento. São as que fazem fotossíntese, cianobactérias. E a gente tem as heterotróficas, que são as fermentadoras ou as respiradoras, que precisam ou não de oxigênio.
Só lembrando, tá? Isso não cai, mas assim, é só para vocês lembrarem o que é autótrofica, o que é heterotrófica, o que é aeróbia, o que é anaeróbia. Esses conceitos vão cair em outros reinos. Essa primeira etapa, que a gente chama de lag, o que acontece? Isso aqui é de crescimento bacteriano. O que acontece? Adequação. É onde ela está vendo o tipo de alimento, se tem oxigênio, se não tem. Então, é uma preparação para o crescimento. Então, essa é a fase lag. Essa fase exponencial, como é o nome, o que acontece? Então, é onde vai ter o maior crescimento do micro-organismo. Né? Por isso que se chama exponencial. Aí vai chegar numa terceira fase que se chama como? O que acontece nessa fase? Morre. Mas por que começa a morrer? E isso acaba o alimento. Então, conforme vai se dividindo e vai se multiplicando muito, nessa fase exponencial, vai chegar uma hora que eu não tenho mais alimento para a bactéria, ou enfim, para outro tipo de micro-organismo. E aí começa a morrer, mas ainda algumas conseguem se desenvolver. Até que depois vai chegar a fase do quê? De declínio. Ou uma fase, chama declínio logarítmico, enfim. O que acontece aqui nessa parte? Morre. Começa a morrer. De 30 a 45, tendo seu crescimento ótimo ali em 37, 40 graus, que é mais ou menos a temperatura do nosso corpo internamente, que é 37 graus, por isso que acaba se desenvolvendo muita coisa. Oxigênio, as fontes de carbono e nitrogênio, que são os alimentos, né, a proteína. Então a gente viu que a maioria das bactérias elas são mesófilas, que crescem de 30 a 45 graus. E existe os pHs também. Tem umas que só em pH neutro, outras em pH ácido e outras que são em pH alcalino. A fase de latência ainda não há um aumento significativo da população. A fase de crescimento exponencial, as células estão plenamente adaptadas, absorvendo os nutrientes, sintetizando seus constituintes e crescendo e se duplicando. A fase estacionária, os nutrientes estão o quê? Ficando escassos. E os produtos tóxicos começam a ficar mais abundantes. Então, o número de células que se divide equivale ao número de células que morrem. E a fase de morte, a maioria das células está em processo de morte. Existem alguns fatores que podem afetar o crescimento bacteriano. A gente viu que existem grupos de bactérias que crescem em determinadas temperaturas, em determinados pHs. Lembra? Alguma dúvida de bactéria, gente? Essa é a hora. Pode falar. Na curva do crescimento, em que momento que o antibiótico entra ali? Ou depende muito? Então, vai depender muito. Geralmente, quando ela está se adequando, ainda é difícil ter sinal clínico, né? Porque ela está se adequando. Vai ter um sinal clínico mesmo quando ela já toma alguma parte e começa a causar algum efeito no nosso organismo. Só que para ter esse efeito, já vai ter. Não tudo, mas já vai ter começado a tomar. Então, nesse período, é mais difícil. Então, a gente pode começar a tomar antibiótico aqui, que pode ser quando começa a dar realmente os efeitos, ou até mesmo vai vir bem tarde, na estacionária, ou quando já está morrendo, e aí já está tudo o quê? Tomado. Não tem mais alimento para aquela bactéria. Tem bactéria que a gente viu ontem, que gosta de pulmão, bactéria que gosta do quê? Do estômago, bactéria que gosta do quê? Da pele. Né? Então, cada organismo, cada tecido desse, tem uma riqueza de nutrientes com qual ela vai se alimentar. Então, se tiver lá, bactéria eucarionte. Claro que não. Claro que não. Claro que não. A bactéria, ela é o quê? A bactéria faz parte do reino fungo? Não, a bactéria faz parte de que reino? A gente pode ter os agentes físicos ou químicos. O que é um agente físico? O físico é o calor. Calor. Que mais? Autoclave, né, que vai usar um calor úmido. Químico, quais são os exemplos de agente químico? Álcool, detergente. Mas no hospital, o que vai se utilizar muito? Por que autoclave? Como que ataca, né? Como que faz a destruição das células desses micro-organismos? Pode ser pela membrana, destruindo ali a membrana plasmática, onde vai vazar todo o material da bactéria, ela não consegue mais se dividir. Pode fazer o quê? O material genético, que é o próprio DNA, onde estão as informações. E pode ser o quê? O dano à fábrica de proteína, que é ali no ribossomo. Certo? Então, esterilização é a destruição de todas as formas de vida. Desinfecção é a destruição dos patógenos em
objetos, superfícies. Antisepsia, destruição dos patógenos vegetativos em autoclave e mata todos, inclusive os esporos. Tem o calor seco, por exemplo, forno, estufa. Mas lembrando, o único que mata tudo é a esterilização. O fungo, eles podem ser o quê? Apenas parasitas. Parasita é sempre organismo vivo. Do morto só pode acontecer o quê? Decompor. Eles podem ser o quê? São pluri. Então vamos lá. Qual é a diferença da bactéria e do fungo? Vou ficar repetindo várias. Qual é a principal diferença entre uma bactéria e um fungo unicelular? Em quantidade de células, a bactéria sempre vai ter um, e os unicelulares de fungo também sempre vai ser um, que são denominados leveduras. Mas a diferença está o quê? Que um apresenta uma estrutura de célula mais complexa, que é o quê? E a outra? Então, se tiver lá, fungos são procariontes. Fungos só são pluricelulares. Então, essas coisinhas, tá, gente? Então, unicelulares são o quê? As leveduras, e as pluricelulares são filamentosas. Quando a gente está falando de fungos pluricelulares, a gente está falando do quê? Dos fungos que têm mais pluricelulares, gente. Mais isso. E aí, um conjunto dessas células vão formar o quê? As hifas. E as hifas vão formar? Tem uma pergunta que é isso, gente. Tá bom? As hifas, elas podem ser o quê? Teve um grupo que falou sobre ontem isso de novo, hein? Septadas e... As septadas, o que acontece? Tem uma divisão. As cenocíticas, fica tudo misturado. Elas não fazem fotossíntese, elas são quimio-organotróficas ou heterotróficas. Lembra o que o fungo faz? Libera enzimas para quebrar esses açúcares para ele se absorver. Mas é uma digestão extra. Então, se tiver escrito lá, fungo faz digestão intracelular. Errado. Ele faz extracelular. Digestão extracelular. Ele libera enzimas digestivas para se alimentar, para quebrar o açúcar e se alimentar. Como que acontece a reprodução? De duas formas: assexuada ou sexuada. Assexuada é o crescimento e disseminação das hifas. Então, lembra, fungos, eles vão estar muito parecidos. Então, ela vai se assemelhar muito ao que? Ao reino. Lembra que eu falei? Ao reino o quê? O que um fungo vai lembrar? A forma como ele cresce. Raízes. Então, lembra que eu falei que ele se assemelha muito ao reino vegetal. Mas por que ele não foi classificado no reino vegetal? Que eles não fazem fotossíntese. Ficou claro? Não? Os fungos, a forma como eles crescem é pelas hifas. As hifas, elas vêm com raízes, elas vão se dividindo e vão indo. Elas não são móveis, elas são imóveis. O que acontece é que vai crescendo, elas vão se dividindo. Então, um fungo, um bolor, nunca vai sair dali pra cá sozinho. Ele vai o quê? Ele vai pegar a parede inteira até chegar aqui, mas ele não vai daqui, porque não é móvel, nem imóvel. Uma árvore é a mesma coisa, a raiz dela, ela não vai andar a árvore, ela vai crescendo dessa forma. Quanto maiores forem as raízes, mais ela vai ter uma sustentação. Então lembra muito a forma de um vegetal. Mas ela não é um vegetal, por quê? Porque quem faz parte do reino vegetal fazem fotossíntese. E o fungo não faz fotossíntese. O fungo faz a digestão extracelular, heterotrófica. Ele precisa o quê? Liberar a enzima, quebrar o açúcar para absorver. Lembra de fungo? O que dá lá na casa, no pão, na fruta, de hifas, lembra do banheiro. Começa uma manchinha aqui, aí vai. Bactéria, de novo, eucarionte, unicelular, né? Fungo, eucarionte, pode ser unicelular, pluricelular. As pluricelulares vão formar as hifas vão formar o micélio. Os tipos de vírus podem ser cenocíticas, septadas. E quando a gente fala de vírus, como que funciona? Eles não apresentam... Vírus também não tem o quê? Metabolismo próprio, gente. Lembra que eu falei? O vírus, ele é um ladrão. Ele precisa o quê? Ele precisa da célula para ele poder o quê? Usar o mecanismo da célula para pegar aquele DNA ou RNA e transformar naquilo que ele quer transformar, que é em outros materiais genéticos. Então, o que era para se produzir na célula normal, para
para produzir o quê? As informações do vírus, que está naquele DNA. Então, eles não se reproduzem fora da célula hospedeira. São parasitas intracelulares obrigatórios. São agentes infecciosos microscópicos. Eles podem, inclusive, infectar o quê? Bactéria, que é aquele bacteriófago, que a gente viu que é uma estrutura mais complexa. Protozoário, fungo, planta, animal. São menores que bactérias, eles têm reino? Não tem reino. Então, de todos, o menor é o vírus. Como que a gente, então, distingue um vírus? Vai estar lá, sobre o vírus é correto afirmar ou não é correto afirmar. Ele vai ser tamanho e forma, tipo de material genético, se é DNA ou... Lembrando, DNA é uma fita dupla. É um manual, só que para mim ler esse manual eu preciso o quê? Transformar ele numa fita simples. O RNA já é uma fita simples, então o vírus de RNA é mais fácil, ele vai o quê? O processo dele é mais rápido. A natureza, com ou... Sim. Então se tiver algumas coisas que eu vou lembrando, eu já estou dando a dica para vocês, ó. Então é um genoma o quê? Simples. Como que é então? De novo, eu tenho o material genético, e aí eu tenho uma cadeia que protege esse material genético, que chama capsídeo. Aí eu vou ter o quê? Depois do capsídeo, posso ou não ter o envelope. Estrutura básica dos vírus. A estrutura viral não é tão complexa quanto a da célula, sendo constituído basicamente de ácido nucleico e proteína. Abaixo segue a relação das estruturas. Ácido nucleico. Os vírus contêm apenas um tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA. O resto, gente, bactéria, é tudo DNA. Tá? O único que pode ter DNA ou RNA é o vírus. Capsídeo. O envoltório proteico que contém o ácido nucleico. Envelope. É uma estrutura que recobre o capsídeo, mas está presente em apenas alguns. O envelope viral constitui de bicamada lipídicas com proteínas e carboidratos. Ah, esqueci. A espícula é esse aqui, ó. Que vai ter em todos. Então vamos ler, ó. Espícula. Complexo de glicoproteínas expostas na superfície viral. Muitos vírus utilizam as espículas para ficar ali, ficar preso. Agindo com receptores para o quê? De proteínas das membranas das células a serem... Como que é a classificação do vírus? Simetria, tipo de ácido nucleico e tipo de replicação. Então, quanto à forma, ela pode ser o quê? Icosaédrico, conhecido aqui é um exemplo de um adenovírus, helicoidal e... Como que funciona a replicação do vírus? Então, de novo, a distorção vai acontecer pelo quê? Pelas espículas ali vai ter um reconhecimento, vai ter um beijo, né? Que a gente chama de penetração. Depois que teve o beijo, o que vai acontecer? Tirar a roupa. Então, tira o capsídeo, tira o envelope, fica só o que exposto? Material genético. O material genético. Esse material genético ele vai entrar na onde? Na síntese de proteínas do ácido nucleico, que é o quê? A fábrica de proteína. Uma vez que entrou na fábrica, começa o quê? A montagem e a liberação. A distorção. Ocorre a interação do vírus com o local receptor específico sobre a superfície da célula hospedeira. Penetração. O vírus entra na célula por invaginação da membrana celular. Desnudamento. É a remoção do envoltório proteico do vírus. Síntese de proteína. Transcrição do RNA específico a partir do ácido nucleico. Aqui que é a fabricação, a montagem. Os genomas virais recém-sintetizados e a liberação do vírus em envelope acumulam-se nas células infectadas. Ou seja, ele começa a liberar esses materiais genéticos e aí ele começa a infectar o quê? Outras células. E começa a fazer todo esse processo novamente. O envelope é a camada mais externa, ela protege o material genético durante seu ciclo vital enquanto está transitando entre células hospedeiras. Nem todos os vírus têm envelope. Latência. Alguns vírus podem permanecer dormentes nas células hospedeiras por anos, sem atividade e sem sintomas ou sinais. No caso do HIV, por exemplo, pode demorar até 10 anos para a pessoa desenvolver AIDS. Muitos não se incorporam ao cromossomo. A vacina, ela tem um anticorpo? O que ela faz? Ela o quê? Estimula, induz. Quem produzir os anticorpos? O nosso organismo. A vacina não é anticorpos. Tá bom? A vacina ela vai induzir
a gente vai produzir. Por isso que existem tipos diferentes de vacina. Pode ser vacina viva ou vacina inativada. A viva ou inativada, elas contêm o quê? Um pedaço do vírus para que o nosso corpo possa reconhecer e saber, quando for infectado com o vírus inteiro, com qual anticorpo que eu tenho que produzir. Porque o nosso corpo pode produzir muitos anticorpos. Mas nessa, até ele ficar tentando qual anticorpo quando eu pegar a doença, a vacina eu já consigo ter o quê? Criar uma memória do meu corpo. Alguma dúvida? Então, ó, são produtos biológicos que estimulam a defesa do corpo contra alguns micro-organismos, como vírus e bactérias que provocam doenças. E aí a gente veio falar sobre parasitologia. Até agora a gente estava falando de bactérias, fungos, vírus, que são parasitas, mas eles não entram dentro do estudo da parasitologia. Existe um módulo da parasitologia que a gente vai ver outros tipos de parasitas, que são as parasitas que a gente pode considerar maiores, né? Porque bactéria, vírus e os fungos. Então é um ser vivo de menor porte, que vive associado a outro ser vivo de maior porte, sempre dependendo deste parâmetro: seu abrigo, alimentação e reprodução. Organismo que se nutre à custa dos outros. Ciclos biológicos. O que é um ciclo biológico? É o nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. Isso tudo é um ciclo biológico. Então são as fases que um parasita precisa percorrer durante a sua formação. Então tem tipos de hospedeiros, vetores, tipos de reprodução e formas de vida ou fases biológicas. O parasita é capaz de reproduzir disseminando seus ovos e estes costumam infectar outros hospedeiros, do quais eles retirarão seus meios de sobrevivência através do parasitismo. Eles podem ser transmitidos entre os seres humanos através do contato pessoal ou do uso de objetos pessoais. Como que é a forma de transmissão dos parasitas? Além, então, dessa má higienização, pode ser transmitido pela água, alimentos, mãos sem a devida higienização, poeira que vem com o vento, através do sol contaminado por larvas. Aí, como que a gente vai classificar os parasitas? Quanto ao hospedeiro. Mas o que dos hospedeiros? Então, se um parasita completa todo o seu ciclo biológico em um hospedeiro, como que a gente considera ele? Um exemplo. Piolho, em uma cabeça só, ele consegue fazer todo o seu ciclo biológico. Agora, quando a gente fala da doença de Chagas, por exemplo, que é o protozoário trypanosoma cruzi, eu consigo pegar diretamente esse trypanosoma? Não. Ele precisa o quê? De um vetor. De um vetor, e além disso, de um vetor, porque ele só leva esse parasita ou esse parasita se desenvolve também nesse vetor? Da chaga. Se desenvolve, que é o caso do barbeiro. Então, a gente quando é infectado já com o quê? Com uma fase mais avançadinha no ovo, né? No cisto, que a gente chama. Então aí, como ele começa uma parte no mosquito e termina no ser humano, ele precisa de quantos hospedeiros esse parasita para poder se desenvolver? 2. Aí a gente chama de um monoxeno, um hospedeiro. Hétero, 2 hospedeiros. Tá bom? Quanto à localização dos hospedeiros, eles podem ser o quê? Classificados como ectoparasitas ou endoparasitas. Endoparasitas, eles estão dentro. Ectoparasitas, fora. E quanto ao número de células, eles podem ser uni ou pluri. O caso do protozoário da doença de Chagas, ele é o quê? Uni. Todos os protozoários são unicelulares. Os pluricelulares é igual a gente tem vários tipos de célula. É quando a gente vai falar de parasitas que tem sistema digestivo, reprodutor, aí já vai entrar o quê? As lombrigas, os artrópodes com asa, sem asa. Lembraram? A lombriga, ela é o quê? Endoparasita. Ela é monoxeno ou heteroxeno? Monoxeno, endoparasita. O piolho, ele é o quê? E ectoparasita. Ó, a esquistossomose, que é a do molusco. Então, por exemplo, existe o homem que faz as suas necessidades na água, aí é um homem que já está infectado com a esquistossoma, e aí libera os ovinhos na água. Aí lembra quantos meses pode ficar na água, gente? 6. 2 meses. É muito tempo. Imagina, uma pessoa infectada, quantos ovinhos ela libera ali, não? E aí o que acontece com esse ovinho? Esse ovinho ele vai entrar onde? No molusco, vai se desenvolver, aí forma essas larvinhas, e aí, num machucado, alguma coisa, uma outra pessoa pode infectar, e aí começa tudo de novo.
Esse é um caso de monoxeno ou heteroxeno? Hã? Hétero. Precisa de quantos hospedeiros para ela se desenvolver? Dois. Precisa do molusco e do ser humano. Então, ela é o quê? Heteroxeno. Ela é endo. Ela é endo ou ecto? Endo. Ela se desenvolve no interior do molusco e no interior do ser humano. Ectoparasitas são os que ficam na parte externa. Pulga, piolho, sanguessuga. Endoparasitas são os que se localizam nas partes internas. Solitárias, lombriga. Quanto ao número de células? São protozoários. Pluricelulares, a gente está falando dos eumintos e dos artrópodes. Então, de novo, monoxeno, ciclo de vida em um hospedeiro. Heteroxeno, ciclo de vida em 2 hospedeiros. Endoparasita, entrando, parasita interno. Ectoparasita, parasita externa. Professor, dá um exemplo de parasita externo. Piolho. Ele não se desenvolve dentro da gente, mas sim fora. Agora, a chaga se desenvolve dentro. E aqui são os tipos de relações que a gente falou. Essas relações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Desarmônicas é quando causa alguma irritação, alguma desnutrição quanto ao hospedeiro. E quando há uma relação harmoniosa, uma orquídea é uma árvore. Nenhuma das duas é prejudicada por essa relação. O que o parasita precisa, gente? De quê? Hospedeiro. Hospedeiro. Quais são os agentes que causam esse tipo de doença? Então, sífilis causada por... hoje pode fazer tudo, amanhã eu sou mundo. Sífilis é o quê? Lombriga. Micose. Dengue. Covid. Mas ó, só tem um hospedeiro, então é? Mono. Endoecto. Onde que se desenvolve? Então é o quê? Muito bem. Esse aqui. Ele tem... Ó, ele se desenvolve uma parte no mosquito e a outra parte no ser humano. Ele é o quê? Hétero, ele é endoecto. Endo. Aqui, a mesma coisa. Ciclo no mosquito e ciclo no homem. Ele é o quê? Hétero. Isso. Então, lembrando, quando a gente fala de vetor, há desenvolvimento. Vamos supor que esse vetor, ele está levando uma bactéria. Então, pode ser que seja um caso assim. Essa bactéria, ela não se desenvolve dentro do vetor. Então, aquele que está levando a bactéria, ele está se comportando apenas como o quê? Como vetor. Agora, vamos pegar um carrapato da capivara, por exemplo, o carrapato estrela. Além de ele se comportar como parasita, ele pode transmitir o quê? A bactéria, lembra que a gente falou? E aí ele vai se comportar de que forma? Como parasita e qual que a gente fez na lista? Parasita, tá bom. Ele precisa se nutrir à custa do outro, certo? Então ele está se comportando como parasita. Vamos supor que, além de ele ser parasita, ele também pode ser um vetor de alguma outra bactéria ou algum fungo. Então ele vai ser o quê? Vetor e parasita. Agora, por exemplo, no caso do mosquito das chagas, ele, além de ser vetor, de levar essa larva, ele está sendo o quê? Parasita? Hospedeiro. Por quê? Porque a larva começa o seu desenvolvimento aonde? Agora, por exemplo, eu estou falando de uma bactéria, um parasita. A bactéria está se desenvolvendo, parasita? Deu para entender? Quando a gente fala de um hospedeiro, a gente está falando do quê? De algo que se nutre à custa do outro. Preciso de um parasita para me ter um hospedeiro, certo? Então, quando eu estou falando de um hospedeiro, quer dizer que algum parasita está se desenvolvendo. Seja ele completo naquele único hospedeiro ou não. Seja um hospedeiro intermediário. Agora, quando a gente está falando de vetor, não necessariamente há um desenvolvimento dentro do vetor. Ele pode apenas levar. No hospedeiro acontece uma parte do ciclo biológico daquele protozoário que a gente está falando. No vetor, não. Ele só vai o quê? Vetor, ele só vai levar. Isso, mas existe alguns que nem caiu na lista. Lembra lá da capivara, do carrapato estrela? Além de vetor da bactéria que causa febre maculosa, o que o carrapato é? Um parasita.